Então, pessoal, agora para a gente finalizar essa série de aulas sobre medidas de tendência central, nós vamos apresentar aí como nós identificamos os quartis de uma distribuição de dados. Os quartis são aqueles valores de uma série que a dividem em quatro partes iguais. Então, uma série de dados, ela, para ser dividida em quatro partes de dados, nós precisamos de três quartis. O primeiro quartil, o Q1, é aquele valor situado de tal modo na série que uma quarta parte, 25% dos dados, é menor do que ele e as outras três partes restantes, os 75% restantes, são maiores. Então, esse é o primeiro quartil. 25% dos dados são menores do que ele, considerando que a série começa nesse ponto da reta e vai até o último valor. Então, esses primeiros 25% são menores do que o Q1, do que o quartil 1, enquanto que os outros 75% são maiores do que o Q1. O segundo quartil é a mediana. O segundo quartil divide a série de dados ao meio, 50% dos dados são menores do que o valor da mediana, do que o quartil 2, do que o Q2, e 50% dos dados são maiores do que a mediana, o Q2. E o quartil 3, o Q3, é aquele valor situado de tal modo na série de dados que três quartas partes, 75%, são menores do que esse valor do quartil 3 e uma única quarta parte é maior do que ele. Então, nós temos aí que identificar esses quartis para que nós possamos encontrar aí a existência, por exemplo, de valores que são muito discrepantes dentro da série, aquilo que nós chamamos de outliers. Então, a primeira coisa que nós temos que identificar vai ser muito importante nós identificarmos ali a mediana, né? A gente vai usar a mediana. Então, aqui um exemplo de uso da mediana no caso de um número ímpar de dados. Então, a gente, nesse exemplo, encontre os quartis da série 5, 6, 6, 9, 10, 13, 15. É uma série com 7 valores. Então, aqui é facilmente, porque é um número ímpar, é fácil nós encontrarmos o valor da mediana, que é esse valor que divide a série de dados em duas outras partes iguais. Então, esse valor 9 é o Q2, é a mediana, é o que divide a série de dados ao meio. 50% dos valores maiores do que ele, 50% dos valores menores do que ele, é o Q2, a mediana, o valor 9. Dessa primeira observação da mediana, nós temos aí a separação de dois grupos. O grupo menor do que a mediana de 5, 6 e 6, e o grupo maior do que a mediana 10, 13 e 15. Então, nós fazemos o mesmo. Para identificar o Q1, nós usamos a mediana, e desses três valores, 5, 6 e 6, o valor que divide a série ao meio, a mediana desses três números, é o valor 6, é o número 6. Então, esse número 6 ele é um Q1, é a mediana desse primeiro grupo que foi separado a partir do Q2, da mediana de todos os valores. E a mesma coisa com os valores maiores do que a mediana, do que o Q2, no caso 10, 13 e 15, é fácil observar que é o número 13, que é o valor que divide esses três valores ao meio, fica 10 para um lado, 15 para o outro, 13 é o Q3. Então é muito simples identificar quando são poucos números, obviamente. Aqui é mais para a gente poder entender a lógica dessa identificação de quartis, usando a mediana. Aqui um exemplo já usando um número par. Então, nós temos aqui um número par de dados,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dados nós temos aqui. Encontre os quartis da série. Então, como nós vimos na videoaula sobre mediana, a mediana ela é resultado de uma fórmula que diz que nós temos aí que somar todos os valores da mediana, no caso aqui 12, mais 1 dividido por 2, seria 13 dividido por 2, nós identificaríamos a mediana no sexto e meio termo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e meio. A mediana está aqui entre 5 e 6. Então, para identificar a mediana, a gente faz a média entre esses dois valores nas quais ela está situada, entre 5 e 6. 5 mais 6, 11, dividido por 2, 5,5. A mediana, no caso aqui, é 5,5. Do mesmo modo, 5,5, imaginário aqui, porque não encontra, esse número não existe na série, ele separa essa série de 12 dados em 6 menores do que ele e 6 maiores do que ele. Então é a mesma lógica. Para esses primeiros números que estão aqui embaixo, que são os menores do que os 5,5, nós temos 6 valores e é a mesma lógica. Nós sabemos que a mediana se situa aqui entre o número 2 e o número 3, no meio da série. Então, a mesma técnica. A gente faz a média, então 2 mais 3 dividido por 2 é 5, 5 dividido por 2 é 2,5. Então, aqui nós temos o Q1. O Q1 é 2,5, o Q2 é 5,5, que é a mediana, e o Q3 nós vamos encontrar aqui, dos números maiores do que a mediana, 6, 7, 9, 9, 10 e 13, sabemos que está entre o 9 e o 9, 3 para um lado, 3 para o outro. 9 mais 9, 18, dividido por 2, 9, é o Q3. Então, essa é a lógica da identificação dos quartis. Para que a gente identifica, né, os quartis, na verdade, para que a gente faz, né, essa medida? Os quartis são chamadas de medidas separatrizes. A gente faz para identificar valores que são discrepantes, outliers, que são valores extremos, valores que estão muito fora da tendência central que nós vimos lá, da média, da moda, da mediana. São valores que estão muito distantes dessa tendência central da série. Então, a gente faz isso usando um box plot. O box plot, em português, é chamado caixa de bigodes. Vamos dar uma olhadinha. Como eu disse, a identificação de outliers, né, esse método é usado por meio do box plot ou da caixa de bigodes. Então, para isso, a primeira providência que nós temos que tomar é reconhecer o intervalo interquartil, a amplitude interquartil, o IQR. E é muito simples, basta a gente fazer uma subtração entre o Q3 e o Q1. Então, nós vamos ter aí a amplitude interquartil, o intervalo interquartil. E depois que nós identificarmos esse intervalo interquartil, nós vamos usar esse valor que nós encontrarmos no intervalo interquartil para calcular os limites inferior e superior do nosso conjunto de dados, justamente para identificar os outliers. O limite superior ele é calculado através da seguinte fórmula. É o valor do quartil 3, do Q3, mais 1,5 multiplicado pelo intervalo interquartil. E o limite inferior, ou seja, tudo que estiver abaixo desse valor, vai ser um outlier, do mesmo modo que em cima, né, acima do limite superior que vai ser encontrado, será um outlier. Então, para o limite superior, como eu disse, é o Q3 mais 1,5 multiplicado pelo intervalo interquartil, e o limite inferior é o quartil 1 menos 1,5 multiplicado pelo intervalo interquartil. Esse 1,5 é uma constante da fórmula estatística. Vamos ver um exemplo? Então, aqui, como eu disse para vocês, o box plot, ou a caixa de bigodes, é um gráfico que mostra se há valores discrepantes, ou seja, que está entre outras medidas, né? Mas no caso o que eu vou mostrar para vocês aqui é se há valores discrepantes.
Então, nesse caso aqui, esse é o desenho. Aqui é a caixa de bigodes. Essa caixa central aqui, ela vai ser essas linhas que cortam aqui. Aqui teria o conjunto de dados distribuídos nessa linha, do menor para o maior. Aqui essa linha que corta no meio mais grossa é a linha do Q2, da mediana. Essa linha aqui é do Q1 e essa aqui é a linha do Q3. E essas aparas aqui, essas barras, é o limite inferior e aqui o limite superior. Um exemplo prático. Então, o primeiro procedimento para a construção de um boxplot é calcular o intervalo interquartil. Então, vamos considerar aqui que nossa série de dados, o menor valor é 1,45, o maior valor é 9,79. Nós temos um conjunto de dados entre esses dois valores. O primeiro quartil é 5,91, a mediana, o Q2, é 7,04 e o terceiro quartil é o valor 7,85. Então, vamos transferir esses valores. Como eu disse para vocês aqui, ó, o Q1 corresponde a essa posição na caixa de bigodes, o Q2, a mediana, esse valor central, e o Q3, o terceiro quartil. Qual que é o intervalo interquartil? É a diferença entre o terceiro quartil, 7,85, pelo primeiro quartil, 5,91. Se vocês fizerem a subtração, vocês vão ver que 7,85 menos 5,91 vai dar 1,94. Então, esse é o primeiro procedimento, identificar o intervalo interquartil e plotar os valores do Q1, do Q2 e do Q3. Segundo procedimento, determinar os limites, como nós vimos lá na fórmula. Então, para o limite inferior, é o primeiro quartil, o Q1, menos 1,5, que é uma constante, multiplicado pelo intervalo interquartil. Vejamos no nosso exemplo. O limite inferior é igual a 5,91, que é o primeiro quartil, menos 1,5, que é a constante, multiplicado por 1,94, que é o nosso intervalo interquartil. O resultado disso é o valor 3. Então, o 3 é o nosso limite inferior, localizado aqui por essa linha pontilhada. Do outro lado, o limite superior é o resultado do terceiro quartil mais, atenção que aqui é mais, ao contrário do limite inferior que é menos, aqui é mais, a multiplicação de 1,5 pelo intervalo interquartil, lembrando que esse 1,5 é uma constante. Qual que é o valor do terceiro quartil? 7,85. Somado a essa multiplicação, 1,5 constante, por 1,94, que é o intervalo interquartil, nós temos aí 10,76. Então, 10,76 é o nosso limite superior. Vamos ver se há algum outlier, então. Então, aqui a gente tem que desenhar o traço até o menor e o maior valor existentes dentro dos limites determinados. Então, como a gente viu lá, nosso valor mínimo era 3,05, que está dentro do limite. Ele é maior do que 3. Então, esse é o menor valor que está dentro dos limites. Então, o nosso boxplot vai ser fechado aqui no 3,05. E nós temos aqui dois valores na nossa série que são menores do que 3. Então, esses dois valores, 1,45 e 2,59, são outliers. Veja, o nosso mínimo aqui, 1,45 é um outlier. O outro valor, 2,59, que estaria dentro da série, também é um outlier. Por quê? Porque ele é menor do que 3. Vamos ver do outro lado, o 9,79, que é o valor máximo, ele é menor do que o 10,76, que é o limite superior. Então, aqui a gente não tem nenhum outlier maior do que o limite superior. E a gente fecha a caixa de bigode aqui no 9,79. Então, esse aqui é o desenho da caixa de bigodes. O valor do limite inferior corresponde ao menor número da série dentro do limite, né? Do limite inferior, dentro dos limites. O menor valor da série, perdão. Aqui a caixa de bigodes começa no menor valor da série dentro dos limites, dentro do limite inferior. O que for menor é outlier. E nós temos o Q1, o Q2, o Q3
e o limite superior, né? Ou, na verdade, o maior valor dentro do limite superior é o 9,79. Então, aqui a gente fechou a caixa de bigodes. Esse é o objetivo, encontrar outliers. Então, nós destacamos aí os valores fora dos limites, que são esses dois valores que nós temos na nossa série, mas eles não devem ser considerados, a gente deve excluí-los, né? Então, esses valores aqui que estão dentro do 305 e do 979 são aqueles valores que não são tão discrepantes em relação a esses valores aqui, que são os valores de tendência central, como a mediana. O que nós devemos fazer com esses valores discrepantes? Bom, ou nós excluímos, se forem valores absurdos, por exemplo, uma temperatura do ar de 100 graus Celsius, ou a gente tenta buscar possíveis causas, por exemplo, pode ocorrer num conjunto de dados de precipitação diária, pode ocorrer que um dia a precipitação seja extremamente elevada, né, que tenha um evento atmosférico extremo, então esse valor ele faz parte da série, apesar de ser um outlier, ele não pode ser desprezado, porque de fato realmente ocorreu essa precipitação muito elevada. Então tem que buscar causas possíveis e fazer essas considerações junto ao conjunto de dados. Fazer a análise com e sem os valores discrepantes para a gente poder comparar e ver se as conclusões são muito diferentes, de acordo com a análise que a gente quer fazer. Ou então a gente pode categorizar a variável em amplitudes de ocorrência. Então, por exemplo, aquele dado absurdo de 100 graus Celsius poderia estar dentro de uma classe, uma faixa de valores acima de 40 graus. Então, são o que nós podemos fazer com os outliers, com os valores discrepantes.